Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 1 sobre inclusão. Lembrando que eu estou respondendo pergunta dos professores da Rede Municipal de Ensino que participaram da minha última formação, Conhecer para adaptar o aluno com autismo. Então vamos lá. No estudo de caso, número 1, ela diz assim: o aluno não tem laudo e a família não aceita que a realidade de seu filho. É uma criança que necessita de apoio. Descreva sua dúvida e dificuldade. Como podemos sensibilizar a família para ser acolhida no real patologia do seu filho? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Pelo que eu entendi, a criança, ela apresenta muitos comportamentos disruptivos, inadequados ali dentro do ambiente escolar, que dá indícios de que ela tem alguma patologia, algum transtorno ou alguma deficiência. Mas que a família, segundo ela, não aceita a realidade, não aceita, acha que isso é da idade, não sei, ou é próprio, e não tem laudo. E aí a dúvida dela é como é que eu acesso essa família? Como é que eu sensibilizo essa família que o filho dela tem uma demanda que precisa ser resolvida? Então, primeiro passo, o ambiente da escola não é local de diagnóstico, né? Então, não nos cabe dizer, ele tem autismo, ele tem TDAH, esse menino tem não sei o quê, esse menino não tá sozinho, esse menino tá acompanhado. Não nos cabe, beleza? Mas, como educadores que temos uma margem, uma amostra muito grande de uma população. Então, se a gente for basear em um estudo científico, por exemplo, a nossa amostra, ela é vasta. Então, a gente tem uma ideia, não só da literatura, como da prática, daquilo que é linear, daquilo que está na base de um desenvolvimento infantil saudável. E tudo que foge para mais ou para menos, a gente consegue ter uma percepção melhor. Então, a gente, vamos dizer, que fica com um olhar mais apurado, para dizer assim, poxa, essa criança já devia estar reconhecendo letras e números, essa criança, no mínimo, já deveria estar falando 10 palavras, essa criança, entende? Então, a gente tem essa amostra que nos possibilita ter uma margem de um grupo controle. E a partir desse grupo controle, a gente diz assim, tem alguma coisa diferente aqui. E a partir disso, aí a gente vai tomando as devidas proporções. Então, o primeiro passo é na reunião de AC. Para quem não sabe, os professores municipais da cidade de Salvador têm um momento de AC, né? Que seria um momento de discutir estudo de caso, produzir o material pedagógico, corrigir prova, produzir provas, que é um período sem aluno, né? E geralmente ocorre dentro das escolas, com todo o corpo, como se fosse uma reunião de professores. Nessa reunião, eu sugiro que seja levantada essa questão e vocês, enquanto equipe, definam estratégias de acesso a essas famílias para além das reuniões de pais. Produzam uma cartilha informativa sobre as principais deficiências, síndromes ou transtornos que vocês têm no corpo da sua escola. Então, o maior índice seria, aparentemente, de crianças com autismo. Por quê? Porque vocês participaram da formação de professores e sabem reconhecer quais são os sintomas, os indicativos que a pessoa pode ter um transtorno do espectro. Mas você não vai dizer isso que ele tem. Você vai dizer apresentar apenas os sintomas. Olha, ele tem comportamento repetitivo, ele tem rigidez cognitiva, nesse momento ele tem alguns movimentos repetitivos que dificultam o acesso dele à aprendizagem. E aí vocês vão escrever o que vocês veem enquanto professores. Vocês não vão dizer isso é autismo ou isso que não. Beleza? Então, olha seus alunos e faça uma análise crítica com a equipe para pensar em construir uma cartilha. Então, e até uma cartilha informativa mesmo. E essa produção você pode largar ao longo dos anos. Então, nós temos datas que definem o dia de, de visibilidade
dessa pessoa. Então, dia 21 de março, visibilidade da pessoa com Down. 2 de abril, veste azul, a do autismo. E paralisia cerebral, múltiplas deficiências, cego surdo. Percebe? Cada uma tem uma data. Então, aproveitando essas datas, já coloca no plano pedagógico de vocês, produzir uma cartilha, um documento, algo simples, que possa ser disparado para os pais, que as crianças possam levar para os pais, para que eles tenham uma leitura simples, que dê uma reflexão e diga assim, poxa, será que meu filho é? Beleza? Essa é uma das estratégias. Como sensibilizar a família. Outro ponto é sensibilizar também as crianças. Então, é necessário explicar para a criança o que é o autismo, o que é síndrome de Down. Então, teve um vídeo que eu expliquei, né, sobre como as crianças às vezes não compreendem o que é o autismo e acabam utilizando isso como algo pejorativo. Por quê? Porque foi a interpretação que ela fez daquele meio. Mas se tem um adulto responsável, consciente, interessado, que consiga comunicar a elas o que é realmente os transtornos, como é a forma neurodivergente de se pensar, é bacana. Então, o segundo ponto é começar pelas crianças, porque muitas vezes você realmente não vai ter acesso à família, né? Então, a gente ainda tem, por exemplo, lá no Instituto, temos pais que também têm deficiência, né? Temos pais que têm deficiência intelectual. Então, a forma de comunicação com eles também é diferente. Muitas vezes a gente ainda precisa da intervenção do serviço social para ajudá-los, né? Porque eles mesmos sozinhos eles não conseguem. Ponto. Número 2. Toda a escola recebeu um apoio de como pode encaminhar um aluno para o ION, para a avaliação do ION. E eu acredito que não só do ION, mas para as outras instituições que são associadas ao município de Salvador, como a ABRE, a AMA, o NACPC, a PAI, se eu não me engano, não tenho certeza, né? E aí vale a pesquisa. Quais são as instituições que fazem convênio com o município de Salvador, que podem ajudar nesse esquema? Pronto. Quando você alcança a criança também vai ser um instrumento educador. Quando o pai fala, esse menino é retardado, esse menino é maluco, a criança ela vai corrigir, ela vai dizer assim, não, ele não é assim não, é porque o cérebro dele funciona diferente, meu pai, o cérebro dele funciona diferente, minha professora falou que é assim, e quando a gente faz assado com ele, ele responde bem. Então você precisa do apoio de toda a sala. Então a inclusão é um serviço de todos, mas ela deve ser pensada no nível macro e no nível micro. Então, para você sensibilizar a família, eu acredito que você deve ir por essa linha. Então, chame a família individualmente, provavelmente vocês já fizeram isso, mas só para ficar registrado. Qual seria o passo a passo, vamos dizer assim? Chamar a família, o responsável. Vai dizer assim, olha só, aqui na escola, ele sobe na cadeira, ele não tem noção de risco, ele tá mordendo, quando ele é contrariado, ele bate a cabeça na parede, quando ele tá muito eufórico, ele tira a roupa. E aí a ADI dele, quando vai fazer o acesso, não consegue porque ele bate nela. Ou então ele está sem ADI e não suporta mais de 5 minutos sentado. Ou ele nem senta. Então você enumera todos os comportamentos que você julga que ele precisa de ajuda. Devolve para a família e diz assim, é assim em casa? É assim no seu centro religioso? O que você faz quando acontece isso? Né? Investiga. Você já levou ele num pediatra? O que o pediatra falou? A gente percebe, a gente necessita que você seja encaminhada a um centro. Aí o que faz? Você já preparou todos os centros que tem convênio com o município de Salvador, já pegou o telefone, já pegou o e-mail. Você já está ciente de como essa criança da sua escola pode ter acesso a ela. Vai deixar tudo mastigadinho para essa família e entregar e dizer assim, eu preciso que você faça isso. Beleza? Ponto 2. Agora você necessita registrar
registrar, meus amores. Você lembra desse ponto lá da formação? Registre. Enquanto escola, você precisa registrar. Então, a criança chegou, se ela tem ADI, ótimo, faz um diário com essa ADI. Então, nos primeiros 30 minutos, quais foram os comportamentos que ele apresentou e, principalmente, qual a intervenção que você fez com essa criança, né? A gente precisa pensar nisso também, porque querer que a criança se adapte à escola tal como ela é um tiro no pé, percebe? Então, ela vai para a escola, ela tá tendo esses comportamentos porque ela não consegue entender o que você fala, ou ela tá tendo esses comportamentos porque nada tá adaptado. É como uma boca, a música de Arnaldo Antunes, que eu amo, que fala uma boca abrindo e mexendo, e eu não entendo porquê, sem ninguém pra dublar. Então, às vezes, você tá falando, desce daí, menino, desce daí, você vai fazer assim, você vai perder o parque. E só um monte de boca abrindo e fechando, e não tem ninguém pra dublar, não tem ninguém para ajudá-la nesse processo. Então, descreva qual o comportamento ele teve e como você interviu. E aí você vai refletir. Porque muitas vezes, na hora que você escrever, outro ensinamento. A escrita organiza a fala. E a fala organiza o pensamento. Então, quando você, enquanto educador, organiza a sua fala na escrita, por exemplo, ele subiu, eu gritei. Funcionou? Não. Da segunda vez que ele subiu, eu fui até ele, peguei. Quando eu peguei, ele me mordeu. O que eu fiz? Na hora eu soltei ele. Ou na hora eu suportei a mordida, abracei, acalentei. Na hora eu descobri que ele gosta de água, então a gente utilizou a água para regular. Mas em compensação, toda a sala desregulou. Então você precisa escrever o que está acontecendo. A partir dessa escrita, você faz uma análise crítica de todas as intervenções que você fez, de tudo que deu certo e de tudo que deu errado. E principalmente faz um livro de ocorrência. Toda vez que você precisou fazer uma intervenção de toque físico para a criança não se machucar e não machucar o outro, isso deve estar registrado em ocorrência, que é uma forma de vocês se protegerem e proteger a criança. E quando a família chegar, o responsável chegar e dizer, olha, aconteceu isso, a gente manejou desse jeito, mas isso aqui está no livro de ocorrência. Entende? Para que Deus o livre guarde, se alguma coisa mais séria acontecer, vocês estão resguardados. Por quê? Porque vocês mostraram que vocês fizeram o seu trabalho na medida do possível dentro da realidade que você tem. Né? Lembrando, para os que não são da rede municipal de ensino, tem muitas escolas que estão com estrutura física. Mas a grande maioria ainda não tem estrutura física. Então, tem muitas crianças de uma sala de aula que às vezes não tem nem ventilador. Tem salas de aula, como disseram na formação, que tem goteira. Tem uma goteira contínua dentro de uma sala de aula. Então, como é que eu tenho um aluno que tem laudo, né? A referência dessa professora, ela falou, ele tem laudo, ele é autista. Eu tenho uma goteira e ele adora água. Eu não tenho paz na sala de aula, porque ele quer o tempo inteiro brincar com a água, com o movimento da água, daquele som daquela água. Então aí a gente criou outras estratégias. Será que não é necessário mudar de sala, essa professora de sala? Né? Enquanto a burocracia não vai lá e tapa a goteira. Então a gente tem que treinar a nossa mente para pensar em soluções. Descreveu todas as soluções que não deu certo, chama a família e comunica. O que você acha que a gente pode fazer? Entende? Será que reduzir o tempo de hora dessa criança em sala de aula é necessário? Mas vai ser uma redução irresponsável apenas para você se livrar mais cedo da criança? Ou vai ser uma redução responsável? Onde aquele minuto ele vai fazer isso na atividade de parque, nesse aqui ele vai ter isso com o professor de educação física, nesses 15 minutos aqui ele vai ter um lanche, nesses 15 minutos aqui eu vou fazer uma atividade com outro coleguinha que pode dar o apoio. Nesses 5 minutinhos aqui, a gente vai deixar ele livre para ele fazer o que ele quer. Entende? Então, não é reduzir o tempo do aluno em sala de aula apenas por reduzir. Não. Isso tem que estar no plano de desenvolvimento individual desse serimoninho que está sobre sobre o seu domínio. Tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado.
Caso você queira discutir mais coisas em relação a esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp para quem esteve na formação comigo. Se você não esteve e quer levar essa formação para o seu grupo, entre em contato com o telefone que está um cartazinho aí no Instagram em algum canto. Mas, meus queridos e minhas queridas, tá certo? Espero que eu tenha respondido. Lembrando que, gente, eu realmente entendo a angústia dos professores, o desespero em querer ajudar e não saber o que fazer, o desespero em eu fiz tudo o que eu pude e ainda assim não tem dado certo. Eu acolho você, eu acolho o seu sentimento. E talvez venha um projeto bem legal que eu tô pensando após essa formação, de ajudá-los vocês de uma forma mais efetiva, ainda aqui pelo meio digital, né? O digital abriu essa porta pra gente. Então fiquem ligados e até o próximo vídeo.